Imagine acordar numa manhã e descobrir que o mapa de uma região inteira mudou. Não depois de anos, não depois de décadas, depois de 6 dias. Cidades conquistadas, exércitos destruídos, fronteiras apagadas e redesenhadas. Um conflito tão curto que no papel parece impossível, mas tão profundo que suas consequências ainda moldam o mundo hoje. Essa é a história da Guerra dos 6 Dias. Em meados da década de 1960, o Oriente Médio era uma panela de pressão. Israel era um país jovem, com pouco mais de 20 anos de existência, cercado por vizinhos que questionavam abertamente seu direito de existir. Egito, Síria e Jordânia não viam Israel como um estado permanente, mas como um erro temporário da história. Já havia guerras, já havia sangue, e por baixo de tudo existia uma certeza silenciosa. Outro conflito era inevitável. A única dúvida era quando. O Egito, sob a liderança de Gamal Abdel Nasser, se apresentava como o grande porta-voz do nacionalismo árabe. Nasser era carismático, confiante e profundamente contrário à existência de Israel. Em maio de 1967, ele toma uma série de decisões explosivas. Peninsula do Sinai, a zona tampão entre Israel e Egito. A ONU atende ao pedido. Em seguida, o Egito desloca dezenas de milhares de soldados para o Sinai. Tanques, artilharia, infantaria. Por fim, fecha o Estreito de Tirã, bloqueando o acesso de Israel ao Mar Vermelho. Não era apenas um gesto político, era um estrangulamento econômico. Israel já havia declarado anteriormente que esse bloqueio seria considerado um ato de guerra. Agora, ele havia se tornado realidade. Ao mesmo tempo, a Síria intensifica ataques a partir das colinas de Golã. A Jordânia assina um pacto militar com o Egito. Rádios árabes passam a falar abertamente sobre a destruição de Israel. Do lado de fora, a impressão era clara. Israel estava prestes a ser atacado de 3 direções diferentes. Dentro do país, o clima era de medo. Israel era pequeno, sua população era limitada, sua profundidade estratégica quase inexistente. Muitos acreditavam que se o país perdesse os primeiros dias de uma guerra, talvez não sobrevivesse. Diante disso, os líderes israelenses enfrentam uma decisão brutal: esperar e correr o risco de aniquilação, ou atacar primeiro e mudar a história. Nas primeiras horas da manhã de 5 de junho de 1967, Israel faz sua escolha. Enquanto o sol nascia sobre o Oriente Médio, aviões israelenses decolavam, não para defender, mas para atacar. O que acontece em seguida se tornaria uma das operações aéreas mais decisivas da história militar. Os caças voam rente ao solo para evitar radares, cruzar fronteiras inimigas e, em poucas horas, destroem grande parte da força aérea egípcia ainda no solo. Pistas são crateradas, aviões viram sucata fumegante. Pilotos nem sequer têm tempo de decolar. Ao final do primeiro dia, o Egito praticamente perde o controle do céu. E sem controle do ar, todo o resto começa a ruir. No solo, as forças israelenses avançam rapidamente. Na península do Sinai, tropas egípcias são pegas de surpresa. A cadeia de comando entra em colapso. A retirada se transforma em caos. Em poucos dias, tanques israelenses alcançam o Canal de Suez. A leste, a Jordânia entra no conflito. Combates intensos explodem em Jerusalém. Forças israelenses avançam sobre Jerusalém Oriental e a Cisjordânia, rua a rua, prédio a prédio. Quando soldados israelenses chegam à cidade velha de Jerusalém, o impacto simbólico é enorme. Pela primeira vez desde 1948, Israel passa a controlar toda a cidade. Ao norte, as forças israelenses se voltam contra a Síria. As colinas de Golã, fortemente fortificadas e consideradas quase impossíveis de conquistar, caem após combates intensos.
O que muitos acreditavam que levaria meses, acontece em dias. Em 10 de junho, os combates cessam. 6 dias após o início, a guerra termina. Israel havia conquistado a península do Sinai e a faixa de Gaza do Egito, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental da Jordânia, e as colinas de Golã da Síria. Seu território mais que triplica. Os exércitos árabes estão derrotados. A confiança política na região é profundamente abalada. A velocidade da vitória surpreende o mundo. Mas a velocidade não é o aspecto mais importante. O verdadeiro choque vem depois. Porque, ao contrário de muitas guerras curtas, essa não termina de fato. Ela congela. Os territórios conquistados se transformam em moedas de troca, pontos de tensão e fontes permanentes de conflito. Alguns são devolvidos anos depois, outros não. Crises de refugiados se aprofundam, identidades nacionais se endurecem, novas guerras se tornam inevitáveis. Para os israelenses, a guerra vira uma narrativa de sobrevivência contra odds esmagadoras. Para os palestinos, marca o início de uma ocupação e de deslocamentos em massa. Para os países árabes, representa uma humilhação que redefine política, liderança e ideologia. Tudo isso concentrado em menos de uma semana. A Guerra dos 6 Dias é surpreendente não apenas por ser curta. Ela é surpreendente porque suas consequências são duradouras. 6 dias de combate criaram décadas de conflito. 6 dias de decisões ainda dominam manchetes. 6 dias continuam definindo fronteiras, identidades e ressentimentos. Ela nos lembra que a história nem sempre avança devagar. Às vezes ela corre. E quando isso acontece, o mundo pode passar gerações inteiras tentando alcançar as consequências.